Bom dia, alunos dos polos de Palmares, Gravatá, Carpina, Águas Belas e Sertânia. Meu nome é Girlan Cândido, sou professor formador da disciplina de Geografia da Indústria e dos Serviços e a partir de agora nós daremos início à nossa videoaula sobre os polos industriais do estado de Pernambuco. Vamos lá? Nesta nossa videoaula de hoje, falaremos sobre os principais polos industriais do estado de Pernambuco. Claro que em uma única aula não daria para vermos de modo a miúde todos os polos industriais, mas falaremos daqueles que são considerados principais. São eles o polo gesseiro do Sertão do Araripe, o polo têxtil do Agreste Pernambucano, o mais recente complexo industrial do estado que é o de Goiânia e por fim o complexo industrial portuário de Suape. Fiquem atentos às aulas de hoje. Façam anotações dos pontos que julgarem importantes e ao término de nossa videoaula, teremos uma atividade síntese que será aplicada pelo tutor presencial de cada polo. Peço a vocês que se formem em grupos de no máximo 5 alunos para responder ao questionário no final da aula. Então, iniciemos nossa aula de hoje com o polo gesseiro do Araripe. O polo gesseiro do Araripe está localizado no extremo oeste do estado de Pernambuco, o epicentro do Nordeste, cerca de 800 km equidistante de 7 capitais brasileiras: Recife, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Maceió, João Pessoa e Natal. Neste mapa, nós podemos observar em vermelho os municípios que compõem o polo gesseiro do Araripe, situado no estado de Pernambuco. Observem suas equidistâncias em relação às principais capitais do Nordeste, que correspondem a aproximadamente 800 km de cada uma. No tocante à produção de gesso e de seus derivados, a produção provém dos estados de Pernambuco, cerca de 95% da produção nacional, do Ceará 1,5%, Maranhão 3%, e de Tocantins 0,3% da produção nacional. O polo gesseiro do Araripe é considerado como uma APL, um arranjo produtivo local de nível estadual e federal. O polo gesseiro de Pernambuco possui uma reserva estimada de 1,22 bilhões de toneladas, sendo uma das mais expressivas e importantes do mundo, principalmente considerando o alto teor de pureza do gesso. Na região do Araripe, que contempla 5 municípios, estão cerca de 80% das minas do país, além de 139 fábricas de gesso calcinado e cerca de 726 fábricas de pré-moldados. São mais de 13.200 empregos diretos e 66.000 indiretos. Para que tenhamos uma noção sobre a importância do gesso que é produzido aqui em Pernambuco, o estado produziu, em 2008, cerca de 5,5 milhões de toneladas, o que corresponde a 95% da produção nacional, onde 61% é destinado à fabricação de blocos e placas, 35% para revestimento, 3% para moldes cerâmicos e 1% para outros usos. O polo produz ainda cerca de 800.000 toneladas de gipsita, usada na indústria de cimento, e 200.000 toneladas de gesso agrícola que vem sendo cada vez mais valorizado pelo agronegócio. Bom, observaremos agora um vídeo que foi produzido pelo Sebrae e que nos mostra um pouco das dinâmicas do polo gesseiro do Araripe. Logo na sequência nós temos algumas informações acerca dos processos ambientais e principalmente da situação da poluição ambiental que é produzido justamente por esse polo gesseiro. Vamos assistir. Buscando garantir a sustentabilidade ambiental do polo gesseiro do Araripe, o Sebrae está atuando na orientação junto às empresas para a melhoria dos procedimentos produtivos. O resultado
têm sido empresas mais responsáveis e comprometidas com o meio ambiente. O Polo Gesseiro do Araripe é uma das regiões que mais crescem em Pernambuco. O desenvolvimento das indústrias do setor tem gerado 12 mil empregos nas empresas de micro, pequeno e médio porte, além de 60 mil indiretos. O polo abrange as cidades de Araripina, Trindade, Ouricuri, Bodocó e Ipubi. A região possui 480 empresas, entre mineradoras, calcinadoras e fábricas de pré-moldados, sendo responsável pela produção de 95% do gesso usado na construção civil do país. Para atender à demanda do mercado, as empresas têm buscado melhorar o seu desempenho com a utilização de técnicas mais modernas e melhorias nos procedimentos produtivos. O SEBRAE tem auxiliado os empresários na busca de soluções que garantam o aumento da produtividade, mas também a conservação do meio ambiente da região. Sem dúvida que hoje nós temos um nível de responsabilidade ambiental na região muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Através tanto de trabalhos de conscientização sobre a importância do desenvolvimento sustentável, como também na parte de adequação às exigências dos órgãos de fiscalização ambiental. Então nós temos alguns trabalhos na região que já andam nessa direção há algum tempo, tanto trabalho na área de conscientização, como trabalho de intervenção nas empresas, de forma a adequar sua estrutura às exigências da CPRH, às exigências do IBAMA. Isso tem contribuído significativamente para a redução do impacto ambiental que o Polo Gesseiro vem a gerar aí ao longo dos anos. Diversas adequações foram realizadas pelas empresas do Polo Gesseiro. Isso vai desde a reutilização de resíduos dentro da linha de produção, então onde você coloca o resíduo sólido após a produção, e aí falando especificamente das fábricas de placas, a própria estrutura interna de questão de emissão de poluentes, a questão da própria estrutura interna, do que é que precisa estar adequado para o trabalhador também nessa questão da estrutura física, do que é que precisa ter da sua infraestrutura mínima para que você não cause prejuízo a esse trabalhador, que também influencia na questão do licenciamento para se obter junto à CPRH. Então são adequações que dizem respeito realmente a não jogar material onde não deve ser jogado, você dá um devido encaminhamento a resíduos dentro da empresa, você tem uma estrutura adequada ao que é exigido pelas normas da CPRH. Para as fábricas de placas, essas normas são um pouco mais simples do que para calcinadoras, que tem também exigências no que se refere à questão da emissão de poluentes. E aí, nesse sentido, a gente tem conseguido, de forma simples, com pequenas adequações nas empresas, e aí, às vezes, como eu falei anteriormente, às vezes por não conhecer o que é que a legislação exige, ele acaba por não fazer, e aí faz um investimento até errado, e aí o que a gente está fazendo é uma readequação com um investimento mínimo para que ele possa obter essa licença de operação. No caso das mineradoras de gipsita, a matéria-prima para a produção do gesso, para a obtenção da licença de funcionamento, é necessário que o empresário se responsabilize pela recuperação das áreas exploradas. A gente assinou um documento junto ao DNPM e junto ao CPRH, que é a empresa de meio ambiente pernambucana, no final da lavra, do lado que a mineração for acabando o minério, a operação já sendo feita de recuperar aquele lado, tanto no solo estéril como no solo vivo e reflorestamento. Essa recuperação será feita acompanhando todos os critérios técnicos pelo engenheiro florestal para deixar a área recuperada com planta nativa igual era anteriormente. A região do Araripe detém 18% das jazidas de gipsita do Brasil, tendo uma reserva estimada em 1,2 bilhão de tonelada. O produto chega a um grau de pureza de cerca de 95%. Com tanta riqueza em seu solo, o sertão pernambucano começa a dormir mais tranquilo, certo de que dias melhores estão chegando para a região e o seu povo. Apesar da importância do polo gesseiro para o estado de Pernambuco, o mesmo também traz inúmeros problemas, principalmente de cunho ambiental. De acordo com o texto feito por Sérgio Murilo Santos de Araújo, mostra muito bem que
essa produção de gesso e gipsita na região traz muitos problemas de cunho ambiental. O atual modelo de produção de gipsita e gesso na região, conhecida como Polo Gesseiro do Araripe, realizado pela iniciativa privada e incentivada, ou seja, financiada pelo Estado, vem causando sérios problemas de degradação dos recursos naturais regionais. De acordo com o estudo de Santos, pôde-se observar, tomar nota e averiguar em campo que a vegetação de caatinga foi reduzida em virtude da atividade de mineração e calcinação. Essa última é mais avassaladora sobre as plantas ou a formação de caatinga que, além de servir como combustível, também é afetada pelas emissões de poeiras e particulados em diversos tamanhos provenientes das chaminés dos fornos das calcinadoras. Ainda de acordo com o estudo de Santos, é notável que o pó de gesso acompanha a direção dos ventos predominantes na região. Tanto é que ao longo dos locais das unidades de calcinação há uma mancha de poeira de direção aproximada sudeste-noroeste e que pode variar de acordo com as mudanças desses ventos. Em geral, as nuvens de poeira e suas manchas ocupam a face noroeste das fábricas, cobrindo um trecho desde a sede de Ipubi até a de Trindade, acompanhando a estrada que liga Trindade a Ipubi, a PE 630, e outra faixa na parte oeste da sede de Ipubi, que se projeta por alguns quilômetros. Outra mancha de poeira se projeta ao redor do distrito de Moraes, município de Araripina, acompanhando parte da BR-316. Uma terceira mancha aparece próxima à entrada do distrito sede de Araripina, e avança até o distrito industrial, estendendo-se ao longo da estrada que liga a sede do município ao distrito de Lagoa de Dentro, na direção norte-sul. Assim, como afirma Santos, nesses trechos, a mancha de poeira do gesso avança sobre os corpos d'água, representados pelos açudes e cursos d'água, e sobre a vegetação. A poeira, ao depositar-se na água, aumenta sua dureza e acidez, ou simplesmente a transforma em uma água sulfurosa. Contamina os solos, podendo aumentar sua acidez, e pode corroer prédios e construções, quando ocorrem as chuvas. Deve ser salientado que são raros os trabalhos científicos sobre essa matéria, e que o órgão ambiental faz vistoria regular 2 vezes ao ano, tentando exercer sua função e educando os calcinadores. Na região, a cobertura vegetal tem sido devastada, principalmente por queimadas para a agropecuária e também para servir de lenha, em usos diversos, onde a mineração tem assumido o maior percentual de uso. Cerca de 70% das calcinadoras podem utilizar a lenha ou óleo BPF, que é o óleo utilizado justamente para a alimentação das calcinadoras. Bem, quanto à caracterização do polo têxtil do agreste pernambucano, pode-se dizer que o arranjo produtivo têxtil, confecção do agreste pernambucano, abrange em especial 3 principais municípios. São eles Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama. Estando no município de Caruaru, localizado a aproximadamente 138 km da capital do estado de Pernambuco, enquanto que Toritama a 173 km e Santa Cruz do Capibaribe a aproximadamente 196 km. Neste mapa, nós podemos observar em amarelo os municípios que compõem o polo têxtil do estado de Pernambuco. Santa Cruz do Capibaribe, que dista aproximadamente 196 km do Recife, Toritama, distantes aproximadamente 173 km, e o município de Caruaru, que dista aproximadamente 138 km. Bem, falaremos agora sobre a origem e formação do polo têxtil e confecção do agreste de Pernambuco. Mas antes de entrarmos diretamente nesse assunto, precisamos fazer um apanhado geral sobre o desenvolvimento do setor têxtil no Brasil. Até a década de 1980, o país, e também a indústria têxtil e de confecções,
possuía um mercado interno ainda em expansão e estava condicionado ao padrão de competitividade estabelecido pelas empresas nacionais, devido ao fato de a economia estar fechada. Assim, de acordo com Viana, como resultado, o setor têxtil no Brasil se desenvolveu neste período a partir do aumento da demanda interna e sem a relativa influência da competitividade das empresas estrangeiras, pois não era possível importar insumos, equipamentos e produtos acabados. Portanto, não havia estímulos nesse período por parte dos empresários para realizar investimentos no setor, como estava ocorrendo em outros países no mesmo período. A partir da década de 1990, a abertura da economia proporcionou ao setor têxtil brasileiro modificações na sua estrutura produtiva e no comportamento do mercado interno, favorecendo um novo modelo de competição entre as empresas do setor que passaram a concorrer diretamente com produtos provenientes de outros países. Como consequência, a indústria brasileira sofreu por um processo de reestruturação em que as empresas passaram a adotar novas tecnologias para a redução dos custos, de forma a atenderem às necessidades dos países importadores. Já o final da década de 1990 e o início da década de 2000 foram marcados por um crescimento lento do setor têxtil brasileiro, fato decorrente da instabilidade econômica e financeira do país por causa da crise energética e da recessão internacional, que criou um ambiente de incerteza para novos investimentos em diversas indústrias. Além disso, na década de 1990, houve uma migração da produção industrial têxtil de outras regiões para a região Nordeste, devido aos incentivos fiscais oferecidos pelo governo de alguns estados do Nordeste e pela disponibilidade de mão de obra barata na referida região. Com relação à origem da formação do polo têxtil-confecção do Agreste de Pernambuco, há relatos de que a indústria de calçados, caracterizada pelo trabalho artesanal e pelo uso do couro como principal matéria-prima, teve importante papel para a consolidação, depois de décadas, do polo têxtil e de confecção na região. A fabricação de calçados começou a se desenvolver no Agreste pernambucano por volta da década de 1930. Este desenvolvimento ocorreu principalmente em dois municípios do Agreste pernambucano, Caruaru e Toritama. Isso também se justifica porque na região teve uma grande importância no período do ciclo do gado. Deste modo, pode-se dizer que, a partir das atividades produtivas ligadas à fabricação de calçados e de artigos de couro, foram estabelecidas paralelamente na região as bases para a instalação da indústria têxtil e de confecção especializada na produção de produtos populares, de baixo valor agregado e de baixo custo, em que o principal canal de comercialização eram as feiras populares no Agreste pernambucano, vide a própria feira de Caruaru. Por volta da década de 1970, os municípios da região já eram conhecidos pela fabricação e comercialização dos produtos têxteis e, em especial, o município de Santa Cruz do Capibaribe, que se tornou conhecido por conta da produção especializada em artigos têxteis e malhas. Bom, nós veremos agora um vídeo que foi publicado pela TV Jornal e que mostra um pouco da dinâmica do polo têxtil do Agreste pernambucano. Na sequência, nós temos uma reportagem feita pelo portal do Ministério do Trabalho que nos mostra um pouco sobre a realidade do trabalho escravo que existe também no polo têxtil do Agreste. Aqui na região, as fábricas de confecções começam pequenininhas e vão crescendo. Esta aqui existe há 24 anos. No começo tinha apenas uma máquina. Hoje funciona como indústria e lavanderia e emprega cerca de 150 pessoas. E com dedicação dá para planejar a carreira profissional. O primeiro cargo de Lucineide foi auxiliar de costureira. Ao longo de 18 anos, ela foi conquistando outras funções. Agora é gerente de produção. Prosperou porque acreditou no ramo que escolheu. Cresce aquela pessoa que busca conhecimento e aperfeiçoar e introduzir esses conhecimentos dentro da área. E assim como em outras áreas, o mercado de confecções também é competitivo. Por isso, investir na mão de obra qualificada e na melhoria do produto é a garantia de maior permanência e mais reconhecimento nessa área que aqui na região agreste tanto se destaca.
No total, são mais de 15 mil empresas que compõem o chamado Polo de Confecções do Agreste, formado por 16 municípios, entre eles Caruaru, Santa Cruz, Toritama e Surubim. Todo esse arranjo produtivo chamou a atenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Um grupo ligado a essa organização vai visitar algumas fábricas da região. A OIT também vai conhecer o trabalho que entidades como o SEBRAE e SENAI desenvolvem junto aos profissionais que atuam no setor de confecções. A melhoria da qualidade, melhoria do produto, uma melhor competitividade entre as empresas, as rodadas de negócio, esses são um conjunto de ações que chamaram a atenção do mundo inteiro pelo nosso know-how. E isso vai ser mostrado ao longo desses dias para todos esses atores, esses empresários, não só do país, do nosso Brasil, mas dos outros países da América do Sul e América Central. Embora o polo têxtil do Agreste Pernambucano seja considerado como um dos mais importantes do Brasil, justamente por ele ser um polo industrial, não fica aquém dos problemas inerentes no sentido social. Haja vista a reportagem feita pelo próprio Portal do Trabalho e Emprego, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que em 15 de março de 2013 relatou condições análogas ao trabalho escravo na região, onde do universo de 80 trabalhadores, cerca de 7 deles foram resgatados do regime de trabalho escravo. Além disso, empresas de confecção no raio de influência do polo, mais precisamente no município de Santa Maria do Cambucá, foi penalizada pelo descumprimento de normas de segurança no trabalho, o não recolhimento dos encargos trabalhistas como o FGTS, remuneração inferior ao salário mínimo, férias vencidas, entre outras irregularidades. Bem, como vocês podem ver, o litoral norte ele está integrado pelos municípios de Goiânia, Itaquitinga, Itamaracá, Itapissuma, Igaraçu, Araçoiaba, Abreu Lima e Paulista. O mesmo está definido oficialmente entre os outros documentos no Decreto Estadual 24.017, de 7 de fevereiro de 2002, que foi alterado pelo Decreto 28.822, de 16 de janeiro de 2006. Neste mapa, observamos os municípios que compõem a chamada Área de Desenvolvimento da Mata Norte do estado de Pernambuco. Essa classificação é usada pela própria Agência de Desenvolvimento Estadual, que cria uma nova regionalização baseada no cunho econômico, visto que alguns desses municípios, tais como Itamaracá, Igaraçu, Abreu Lima, Itapissuma e outros, fazem parte da mesorregião metropolitana do Recife, de acordo com a regionalização feita pelo IBGE. Bem, aqui nós chegamos aos projetos do Complexo Industrial Aeroportuário de Goiânia. Quais foram as finalidades, quais foram os motivos principais do governo do estado de Pernambuco inserir esse projeto dentro do contexto do município de Goiânia? Quais foram as finalidades principais? Desde os primeiros anos da década de 2000, por sua vez, assim no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Pernambuco vem alcançando taxas de crescimento expressivas, que por sua vez passam a ser superiores até mesmo às médias do Nordeste e até mesmo do próprio país. Nesse mesmo período, se comparado aos municípios que compõem o complexo industrial de Suape e também no seu entorno, o litoral norte tem tido desempenho econômico decepcionante, visto também o porquê disso, claro, acontecer, porque as políticas públicas do governo do estado de Pernambuco eram mais voltadas para o complexo portuário de Suape, o que acabou escanteando um pouco a região do litoral norte do estado. Assim sendo, a estagnação do litoral norte do estado de Pernambuco, relativamente ao conjunto do próprio estado, vem acontecendo há muito mais tempo, há pelo menos 25 anos. Para que a gente possa ter uma noção em relação ao escanteamento do litoral norte do estado, enquanto que a variação do total do PIB, do Produto Interno Bruto dos municípios do litoral norte, entre os anos de 1999 a 2008, foi de aproximadamente 25%,
enquanto o crescimento econômico acumulado do chamado território estratégico de Suape acabou atingindo 86%, ou seja, 3,5 vezes mais do que a própria região da Mata Norte Pernambucana. Se fôssemos afunilar a nível municipal o impacto provocado pelo Produto Interno Bruto de alguns municípios, tanto da Mata Norte quanto da Mata Sul, nós iríamos ver a discrepância ou a irregularidade que seria essa distribuição do PIB para cada município. Como, por exemplo, aí nós temos o próprio município de Pojuca, município esse que é mais diretamente impactado pelo complexo industrial portuário de Suape, que teve seu produto interno bruto real ampliado em 190%. Em contrapartida, nós teríamos o município de Paulista, município este com maior PIB do litoral norte, mas em contrapartida ao que aconteceu com o município de Pojuca, cresceu apenas 22%. Itamaracá, a ilha que mais prometia ser o paraíso turístico em 30 anos atrás, teve o crescimento praticamente nulo ou praticamente nenhum, só obtendo, em contrapartida aos outros dois municípios, que já supracitados, 2,3%. Esta tabela nos mostra o crescimento total do Produto Interno Bruto Municipal Real entre os anos de 1999 e 2008, entre os municípios do litoral norte do estado de Pernambuco e do território estratégico de Suape. Observem que o litoral norte teve uma variação total do PIB, em termos percentuais, de aproximadamente 25%, enquanto que o território estratégico de Suape teve um crescimento de 86,39%. Dentre os municípios do litoral norte, aqueles que tiveram menor crescimento foi o município de Itamaracá, com 2,30%, enquanto que no território estratégico de Suape, o que teve menor crescimento foi o município de Escada, com 18,62%. Observem que a variação entre os dois municípios que contêm o menor Produto Interno Bruto das duas regiões, tanto o município de Itamaracá quanto o município de Escada, correspondem a uma média de 16,32% de diferença do Produto Interno Bruto entre esses dois municípios. Assim, para tentar minimizar as discrepâncias acerca das diferenças existentes entre as duas regiões, tanto do litoral norte quanto do litoral sul, em termos de distribuição do Produto Interno Bruto, foram feitos estudos pelo governo do estado de Pernambuco como forma de mostrar a importância de investimentos para o litoral norte, a partir do chamado consórcio PE2, ou chamado também de polo ecologístico, a partir da parceria público-privada, ou seja, a partir da mescla do capital investido pelo poder público com o privado para a construção e operação no litoral norte, tanto de um porto quanto também de um aeroporto, compondo, portanto, uma chamada estrutura logística multimodal, ou seja, a partir da construção de uma ferrovia e rodovias, que atuarão em conjunto com um distrito industrial planejado, facilitando assim, por sua vez, o escoamento de mercadorias, bem como, pelo menos teoricamente, no contexto do compromisso ecológico de preservar pelo menos 80% da área total. Só que para a implantação do projeto, do parque industrial, tiveram que ser destinadas inúmeras áreas de manguezal, além de resquícios de Mata Atlântica do espaço em questão, que foram derrubados. E também para a construção do porto, onde vários ecossistemas também foram prejudicados. Isso sem falar na própria situação de conflito entre comunidades tradicionais de pescadores. Assunto esse que nós vamos ver um pouco mais à frente. Neste mapa, podemos observar os municípios cujas populações serão mais diretamente beneficiadas pelos projetos do Porto, Aeroporto e Distrito Industrial de Goiânia. Podemos, portanto, dividir em três situações distintas. No primeiro círculo está a localização aproximada dos projetos industriais e de logística, ou seja, são os municípios e localidades que receberão os impactos diretos das indústrias, entre eles as localidades de Ponta de Pedras, em Goiânia, e Itamaracá. O segundo círculo corresponde aos municípios que serão beneficiados em primeiro grau pelos projetos, onde destacamos a própria sede do município de Goiânia, além de Itapissuma e Igaraçu. Neste segundo círculo, existirão as empresas tanto ligadas à linha de produção da Fiat, bem como empresas mais voltadas à fábrica de hemoderivados, a Hemobras. Já o terceiro círculo corresponde aos municípios que serão beneficiados pelos projetos em segundo grau, ou seja, dentro deste círculo
Observem que o raio de influência não se restringe apenas aos municípios pernambucanos, como Itaquitinga, Condado, Itambé, Araçoiaba, Abreu Lima, mas extrapolam as fronteiras estaduais pernambucanas, atingindo municípios paraibanos como Alhandra e Pedras de Fogo, dentre outros. Neste segundo círculo estariam empresas mais direcionadas e voltadas à fábrica da Fiat. Bem pessoal, como já havíamos falado anteriormente, esta tabela nos mostra os municípios que serão os principais beneficiários acerca dos empreendimentos que serão instalados no projeto em Goiânia. Do lado esquerdo da tabela constam os municípios que serão os beneficiários em primeiro grau, cuja distância corresponde a até 20 km do projeto. E no lado direito, os municípios beneficiários do projeto em segundo grau, com distância de até 40 km do projeto. Notem que nesse segundo caso, inclui-se também os municípios da Paraíba, nosso estado vizinho, que de certo modo também serão beneficiados pelo projeto. Bem, e o que constará além da empresa Fiat como sendo parte integrante do projeto na Mata Norte do estado de Pernambuco? A priori, para atender as demandas de escoamento de mercadorias originadas da Fiat e de outras possíveis empresas a serem instaladas no local, estão a construção de um porto que será instalado em Tapeçoca, conforme demonstrado no mapa, justamente para desafogar os portos do Recife e de Suape, já considerados sobrecarregados em termos de processo de carga, envio e recebimento de mercadorias, bem como a construção de um aeroporto para desafogar os fluxos de pessoas e mercadorias existentes no também já saturado Aeroporto Internacional dos Guararapes, Gilberto Freire. Tal aeroporto será instalado, de acordo com o projeto inicial, às margens da BR-101. Esse aeroporto deveria ser a priori instalado no complexo de Suape, porém houve o descarte dessa ideia devido à questão topográfica do lugar, que, como já é bem sabido, tem uma estrutura mamelunar, ou seja, em forma de meia laranja, o que seria um empecilho ao processo de pouso e decolagem de aeronaves. Como a Mata Norte tem uma estrutura de relevo tabular, ou seja, faz parte dos tabuleiros costeiros que apresentam as áreas planas como principal característica, achou-se por bem construir tal aeroporto nesta localidade. Vale destacar também a construção do chamado Arco Rodoviário Metropolitano. Trata-se de uma rodovia a ser construída ligando tanto o complexo de Goiânia ao complexo de Suape e que, por sua vez, terá a finalidade de desafogar o trânsito caótico da BR-101 nesse trecho. Também servirá para escoamento de mercadorias. Nesta tabela, observamos os investimentos aprovados para a implantação e melhoria nas estruturas industriais dos municípios situados no complexo em questão. Observem que, por municípios, Abreu Lima tem 8 empreendimentos aprovados até então. Goiânia apresenta 6, Igaraçu apresenta 10 empreendimentos, sendo o município que apresenta maior quantitativo. Itapissuma apresenta 2, Itaquitinga apresenta 1 e Paulista apresenta 2, totalizando investimentos da ordem final de R$ 741.738. Bom, agora traremos uma videoreportagem do NETV que nos mostra sobre o processo de especulação imobiliária no centro de Goiânia. Na sequência, nós traremos algumas áreas de conflito existentes justamente pela construção do polo industrial de Goiânia. A chegada de grandes indústrias está mudando o perfil econômico de Goiânia na Mata Norte do estado. Com isso, os preços de imóveis na cidade dispararam. Para vender, alugar ou os dois, em quase todas as ruas de Goiânia existem imóveis disponíveis. Estratégia em tempos de crise, aqui esse tipo de divulgação é por outro motivo. Os moradores querem aproveitar a mudança na economia da cidade para ganhar dinheiro. Durante séculos, a produção de cana-de-açúcar foi a principal fonte de renda de Goiânia. Agora, no meio dos canaviais, surge outro tipo de riqueza. A paisagem começou a mudar com a construção da Hemobras, a empresa brasileira de derivados de sangue, em 2010. No ano passado, a Fiat iniciou as obras da nova fábrica, que será a segunda maior da montadora italiana no Brasil. E essa fábrica está atraindo outras para a cidade.
numa área de 14 milhões de metros quadrados, o equivalente a mais ou menos 1.500 campos de futebol, vão funcionar, além da Fiat, fornecedores de materiais para carros, como a Companhia Brasileira de Vidros Planos. E antes mesmo de as indústrias entrarem em funcionamento, os moradores já percebem as diferenças. Bairros residenciais dão espaço a lojas e outras empresas. Atento ao crescimento econômico de Goiânia, seu Maurílio decidiu voltar para a cidade onde nasceu. Fazia 25 anos que ele morava em João Pessoa, na Paraíba. Há 6 meses, abriu uma imobiliária na cidade e está usando os 20 anos de experiência como corretor para atender os pedidos dos clientes. Ali perto de onde vai ser a Fiat, existem muitas granjas ali, granjas de 2, 3, 4 hectares. A gente está pegando essas granjas, transformando em locação, entendeu? Mas apesar de tantas ofertas, os corretores não conseguem encontrar os imóveis para todos os clientes. É que em Goiânia, muitas áreas são protegidas pela Lei do Patrimônio Histórico. Goiânia, 90% ela é tombada pelo patrimônio histórico. Então, não se pode fazer nada além de que 7 metros de altura. E as casas são todas tombadas. E os preços também estão atrapalhando as negociações. A cidade, casa, que ela vai avaliada num valor de 70 a 80 mil, hoje essa mesma casa está no valor de 200, 300 mil. A dona desta loja de cosméticos não teve problemas para alugar o prédio, mas as funcionárias estão tendo dificuldade para encontrar casas para alugar. Viviane mora em Caporã, na Paraíba, porque não consegue pagar o valor do aluguel cobrado na cidade. 450, 500 reais e assim, olhando o imóvel, não vale a pena. E por pouco, Érica não se mudou de Goiânia. Morei nessa casa há quase 4 anos e comecei a pagar nessa casa quando eu entrei R$220. Depois de algum tempo, uns 2, 3 anos, aumentou para 300, depois para 330 e para finalizar chegou em 400. Aí foi quando alegaram que estavam precisando da casa por questão de algum tipo de reforma e me pediram a casa. Eu me desesperei porque o aluguel em Goiânia ele superfaturou, ele cresceu muito. Mas há 3 meses encontrou uma casa para alugar com o preço que ela pode pagar. Estou morando nessa casa, eu pago 450. Bem, como foi visto no vídeo, não é apenas o processo de especulação imobiliária que causa problemas para os municípios de Goiânia. Existem comunidades que estão em constante conflito com outras empresas que não é especificamente ligada ou direcionada à fábrica da Fiat ou a de hemoderivados, como no caso dos conflitos específicos relacionados às fazendas de carcinicultura, ou seja, as fazendas de camarão. Essas empresas são especialmente na comunidade de carne de vaca, que é a mais próxima da Atlantis, e as comunidades de Tejucupapo e Atapuz, que também estão na mesma área e influência da Atlantis Aquacultura. Também são relatados conflitos na comunidade de Mangabeira, onde tais conflitos mais citados são o desmatamento do manguezal e o próprio processo de carcinicultura, e também no canal de Santa Cruz, onde se verifica a diminuição dos recursos pesqueiros provocados pelos dejetos in natura da carcinicultura. O Complexo Industrial Portuário de Suape teve início às suas atividades a partir da década de 1970, a partir do plano diretor que foi desenvolvido pelo governo do estado de Pernambuco para a implantação do Complexo Industrial Portuário, integrando assim uma extensa área para indústria e serviços de apoio a um porto marítimo com excelentes características naturais. A concepção originou-se no moderno conceito de integração porto-indústria, a exemplo de Marseille, na França, e de Kashima, no Japão. O projeto do complexo industrial foi conceituado como um projeto de desenvolvimento regional, tendo como princípio atrair indústrias de primeira e segunda geração, sem descartar a possibilidade de implantação de indústrias de terceira geração. Apoiou-se em 3 elementos que favoreciam o aproveitamento expressivo na economia de escala de frete, com a utilização, portanto, de navios de grande porte. Desde o período citado até o ano de 1991,
Investimentos públicos da ordem de 144 milhões de reais foram feitos nas seguintes áreas: infraestrutura portuária, sistema viário interno, tanto rodoviário quanto ferroviário, sistemas de abastecimento d'água, de energia e de telecomunicações, centro administrativo e dentre outras obras complementares. Em 1983, a Petrobras chegou a Suape. Foi a primeira empresa a operar naquela localidade. Ainda no ano de 1983, a partir do Decreto Estadual número 8.447 de 83, foram aprovadas as normas de uso do solo, uso dos serviços e prestação ecológica do complexo industrial portuário, de modo a garantir a ocupação e o uso racional do solo, com o menor dano sobre a biodiversidade local, conforme previsto no seu plano diretor. Já no ano de 1986, outras empresas derivadas de petróleo também chegaram para a Suape, tais como a BR Distribuidora, a Texaco, a Esso e a Shell. Em 1991, entrou em operação o Cais de Múltiplos Usos, o CMU, movimentando carga geral containerizada. Em fevereiro de 1991, foram estabelecidas pela Secretaria Nacional dos Transportes do então Ministério da Infraestrutura as diretrizes das políticas nacionais dos transportes, onde Suape foi incluído entre os 11 portos prioritários do Brasil, para os quais se deveriam direcionar os recursos públicos federais de investimento em infraestrutura portuária, o que começou a ocorrer no final daquele exercício. Suape, por sua vez, deixou de ser um mero porto industrial para se tornar um porto concentrador de carga, de uso público, em função das grandes profundidades junto à costa. Um outro fato importante aconteceu em 2001, a partir do surgimento da Tecon Suape. É pertencente ao grupo filipino ICTSI, International Container Terminal Service Inc., que venceu em 2001 a licitação pública para a implantação e operação, num período de 30 anos, de um terminal de contêineres no porto de Suape. A empresa Tecon Suape foi fundada em julho de 2001 com esses objetivos. De 2001 a 2007, o Tecon Suape já investiu cerca de 80 milhões de dólares em capital humano, tecnologia da informação, equipamentos, galpões e pátios para armazenagem de carga geral e contêineres, o que proporcionou uma crescente e contínua demanda de movimentação de contêineres. Um outro fator relevante para o complexo industrial portuário de Suape aconteceu em 2005, a partir da construção da refinaria General José Inácio Abreu e Lima. Junto com o governador Jarbas Vasconcelos e os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Venezuela, Hugo Chávez, foi lançada a pedra fundamental da refinaria. Empreendimento esse resultado de uma parceria entre a Petrobras e a Petróleos da Venezuela S.A. Começou a ser construída em 2007, tendo, portanto, capacidade de processar 200 mil barris de petróleo por dia. A refinaria exigirá um investimento de 2,5 bilhões de dólares e será responsável por gerar cerca de 10 mil empregos durante a sua construção e por abrigar 1,5 mil trabalhadores quando estiver concluída. A unidade será a única do país projetada para processar petróleo pesado. Atualmente, Suape tem mais de 100 empresas e outras 35 em fase de instalação. Sua infraestrutura é formada por 5 cais internos, 3 terminais externos e um pier petroleiro com 2 terminais de atracação, ainda em construção. O cais está dividido em porto externo e porto interno, escoando granéis líquidos e contêineres respectivamente. Como toda indústria, o polo industrial de Suape também traz consigo inúmeros problemas de ordem ambiental e social. Entre os principais problemas, podemos citar os conflitos existentes entre as comunidades tradicionais de pescadores, bem como os assentados de reforma agrária que sofrem constantemente ameaças e pressões para saírem de seus territórios. Territórios esses que não se restringem apenas àquelas comunidades ligadas diretamente à Suape, mas que também atingem as comunidades e principalmente o meio ambiente ao entorno do complexo portuário. Este próximo vídeo, produzido pelo Jornal do Comércio, nos mostra a realidade dos conflitos existentes por parte de Suape no tocante ao processo de expulsão dos territórios das comunidades tradicionais.
O complexo de Suape é considerado a locomotiva do crescimento econômico de Pernambuco, mas também se depara com uma série de demandas sociais. Uma delas é a questão da terra e da moradia. Em 2009, o complexo de Suape fez um levantamento para identificar quantas pessoas residiam em seu território. A estimativa era encontrar 12 mil pessoas, mas o número acabou sendo muito maior e Suape encontrou 25 mil pessoas morando em suas terras. Na tentativa de acompanhar o ritmo frenético do crescimento, da chegada dos empreendimentos, Suape tem pressa em desapropriar essas terras. Sou pulseiro aqui da área do Engenho Serraria e sou líder comunitário também, além de agente comunitário de saúde. Desde o meu nascimento, né, que foi em janeiro de 71, que eu moro aqui na área, e que eu moro aqui na comunidade. E essas terras daqui são 10 hectares. A minha mãe herdou da minha avó, né? A posse das terras foi herdada da minha avó. E a minha avó herdou do esposo dela, o meu avô Severino, que recebeu essas terras lá da usina Santo Inácio na década de 60, no começo da década de 60, antes do golpe militar. O camarada dizendo, pelo amor de Deus, não derruba minha casa não. E quando eu vi os tijolos do cara no chão, aquilo doeu dentro de mim, né? Eu disse, eu não vou fazer isso não, porque eu fiz curso, não foi para derrubar a casa dos outros não. Eu fiz curso para ser vigilante, não para derrubar a casa e principalmente sem ordem judiciária. Luiz, é ilegal esse procedimento de andar armado por Suape e fazer essa derrubada dessas casas? Completamente. O vigilante está desamparado, está fora do que rege a lei 7.102 de 83. Esse trabalho que Suape obriga o trabalhador a fazer é um trabalho arbitrário, na verdade é um trabalho de jagunço, não é um trabalho específico para o vigilante. Passei lá perto da estrada, da rodovia PS60, eu vi uns 3 carros lá de Suape. Achei que ia fazer uma operação corriqueira, né, já que não tinha avisado nada que iam derrubar minha casa, não mandaram nenhum comunicado, não avisaram nada. Aí eu fiquei tranquilo. Quando eu cheguei no trabalho da minha esposa, meu filho ligou para mim, o Vinícius ligou para mim, dizendo que os vigilantes só estavam derrubando minha casa. Eu pedi, imediatamente pedi para que ele viesse aqui, né, aqui, ó, no lugar destruído, e filmasse as ações. Né? Pensei nisso e fotografasse também, porque muitas vezes eles derrubam e dizem que não foram eles. Essas famílias, elas vão ter direito a escolherem, vão sair da área e vão ter direito a uma terra, aquelas que quiserem continuar labutando com a terra, e vão ter ou a terra ou uma casa. Mas o problema é o seguinte, o pessoal da segurança não faz demolição. Tira a foto, vai enviar. Pois bem, na época que eles vieram derrubar essa cerca, isso aqui estava tudo limpo, né? Mas tinha uns pallets aqui, um rapaz estava guardando os pallets aí, que ele ia alugar, né? Esse pedacinho aqui para botar os pallets. E eles vieram com 2 caminhões e uma caminhonete, um muque e uma caminhonete, para levar os pallets do homem sem pedir, sem permissão a ninguém, né? E eu fui interferir dele fazer isso. Invadir a minha área, que eles derrubaram a cerca. Não vieram perguntar nada, só invadiram assim, me meteram a mão e pronto. Aí eu fui reclamar para eles. Quando eu reclamei, eles me gritaram. Aí meu menino foi lá, meu menino mais velho foi lá. Disse, o que está acontecendo aí? Isso que está acontecendo aqui não é da sua conta não, que eu faço o que eu quero. Rapaz, esse negócio aí é área privada. Isso aqui é meu. Teu não, isso é de Suape. Ele disse, eu disse, mostra o documento que isso é de Suape. Eles disseram, o documento está em juiz. Aí então meu menino foi reclamar, disse, você não pode defender minha mãe dessa maneira não. Aí foi quando o Romero, que ele estava acompanhado com outras pessoas, ele botou o revólver dele para frente, né? Essa é a situação. Eu vivo com muito do medo.
isso nós terminamos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E não esqueçam de fazer os exercícios propostos e principalmente participar dos nossos chats e fóruns lá da nossa plataforma Moodle. A todos um bom dia e até a próxima.